Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Rótulos de produtos terão que mostrar e em destaque a presença de lactose. Ministério do Trabalho cria sistema antifraude para retirada do seguro-desemprego. Casos de câncer de mama crescem 25% todos os anos. Prova do Enem pode acontecer aos domingos. MEC abre consulta pública. E veja também. Hoje nós vamos passar limpo essa história de febre amarela, dengue, chikungunya, mosquito Aedes aegypti. Tem muito folclore aí, muito tema, tem gente desesperada correndo para lá e para cá para fazer vacinação. Será que isso é necessário? Doutor Zé Antônio Cardoso está aqui hoje para falar com a gente sobre esse tema, tirar essas dúvidas todas, né, doutor? Porque tem gente que está fazendo tempestade no copo d'água, já já. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na internet. Desde 2008, o Brasil lidera a lista de países que mais utilizam agrotóxicos. Nossa equipe conversou com especialistas que ressaltaram os riscos que esses produtos sintéticos causam à saúde. Acompanhe. Os produtos orgânicos estão conquistando a preferência de muitos consumidores brasileiros. Por que a senhora prefere alimentos orgânicos? Eu prefiro o orgânico porque o pessoal fala que é caro, né? Que é muito caro, não está podendo consumir. Mas, veja bem, você vai na farmácia, os remédios é muito mais caro. E além de você comprar o remédio, você ainda vai ver se aquele remédio vai te fazer bem, né? Se vai fazer efeito. Então é coisa assim que, no meu ponto de vista, ainda é orgânico. Porque é mais saudável. É mais saúde para o povo. Então eu prefiro o orgânico. Para a professora de agronomia, Adriana Labinas, a plantação de produtos orgânicos é uma opção. Porém, o espaço no mercado ainda é maior para os produtores que utilizam agrotóxicos. Olá, professora Adriana. É mais difícil cultivar sem agrotóxico? Olha, não é. Cultivar com uma determinada tecnologia, no caso o uso dos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, ou sem, é uma escolha, é uma opção. O que eu acho que mais importante é que o produtor que adota produzir com ou sem o defensivo agrícola, ele tem que assumir para si o ônus e o bônus. Quando a gente adota a tecnologia do uso dos agrotóxicos, dos defensivos, a gente assume que nós vamos ter uma tecnologia, porém a gente vai colher o resultado dela, uma padronização maior, um volume provavelmente maior, em que pese isso não ser uma regra de 3, não ser direto, e a gente tem a condição de manter uma padronização, o que o mercado gosta muito. Por um lado, as exigências do mercado acabam dificultando para os produtores orgânicos. Por outro, cresce a preferência por alimentos sem agrotóxicos. Seu Laerte e Dona Ângela nos falam das vantagens da produção livre dos defensivos agrícolas. Quais são as vantagens de plantar sem agrotóxico? A vantagem é que a gente evita de uma contaminação pessoal, porque os agrotóxicos trazem para a gente, né, uma contaminação muito grande. E sem contar a durabilidade de cada produto. Se você guardar um produto, um alface, por exemplo, né, na geladeira, com certeza ele vai durar pelo menos 8 dias a mais do que o convencional. E a procura é boa? A procura é muito boa. Olha, a vantagem é que é bom para a minha saúde e para a saúde do consumidor, porque eu não uso agrotóxico, né? Só coisas naturais, e o consumidor também que vai consumir um produto saudável, né? Mas segundo a engenheira agrônoma, é possível minimizar os riscos no uso de agrotóxico, respeitando o intervalo de tempo determinado pelo fabricante. Para um profissional usar o defensivo agrícola, recomendar o uso de um defensivo agrícola, ele passou pela escola, ele tem critérios e ele tem obrigação de posicionar esses critérios para o usuário, no caso o produtor. Então, o agrônomo, nesse caso, o profissional legalmente habilitado para usar essa ferramenta, ele vai definir, junto com o fabricante, respeitar o anúncio do fabricante por uma coisa muito importante, o intervalo de segurança. Ou seja, quando foi que eu apliquei o meu produto e depois de quanto tempo eu posso colher? Respeitado o intervalo de segurança, o risco é minimizado.
A recomendação é que se descasque os alimentos antes de consumi-los. No caso da laranja e do abacaxi fica fácil. Mas o que fazer com os produtos que são ingeridos por inteiro? Por que normalmente a gente ouve a recomendação lavar e higienizar? Porque um dos processos que contamina muito é a manipulação do produto. Então, desde a colheita até a utilização na cozinha, o consumidor, aquele produto passou na mão de tanta gente, em tantas embalagens. E falando nisso, segundo a nutricionista Verônica Mello, antes de comprar frutas e vegetais, é fundamental verificar a casca. Olhar bem a casca, se ela tem muito machucado na casca, que a gente fala, né? Aquelas manchinhas mais escuras, se ela tem rupturas nas cascas, porque bem ou mal a casca ela vai ser a porta de entrada para qualquer tipo de micro-organismo ou de agrotóxico, produto químico. Então observar se o alimento está intacto, se ele possui toda a sua forma. Para a nutricionista, o mais importante é não deixar de consumir, sejam eles orgânicos ou não. Vale muito a pena você pagar mais nos alimentos orgânicos. Entretanto, você também não pode, nossa, mas no meu orçamento não cabe. Então, assim, não deixe de consumir. Procure consumir os que tem menos. O que você sabe que tem menos adição de qualquer tipo de química. Mas não deixe de consumir. Porque o bem que eles fazem, comparado ao mal ainda na balança, está ganhando bem. Então, assim, se puder, por favor, coloque o orgânico na sua alimentação. Mas se não puder, também não deixe de consumir. O sistema criado pelo Ministério do Trabalho para reconhecer requerimentos falsos de seguro-desemprego já registrou mais de 54 milhões de reais em benefícios fraudulentos. E só neste mês, 45 milhões em seguro-desemprego deixaram de ser pagos. O seguro-desemprego é um dos mais importantes direitos do trabalhador brasileiro. Ele foi criado em 1986, inspirado no modelo europeu, e assegurado pela Constituição de 1988, que consagrou o direito à proteção social do trabalhador. Muita coisa mudou nesses últimos 30 anos e para continuar garantindo esse benefício a quem precisa e dificultar a vida dos fraudadores, o Ministério do Trabalho mergulhou de cabeça na tecnologia. Desde dezembro, vem sendo usado um novo sistema antifraude, que vai aumentar a capacidade de identificar requerimentos suspeitos e bloquear pagamentos indevidos do seguro-desemprego. Até o momento, mais de 54 milhões de reais em benefícios fraudulentos foram bloqueados em todo o país. Os estados campeões de fraudes são São Paulo, Alagoas e Goiás. A estimativa é de que em 2017 a economia chegue a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse dinheiro originário do Fundo de Garantia do Trabalhador, ele precisa cumprir a sua finalidade pró-trabalhador. É dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do seguro-desemprego, dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do abono salarial, dar sustentabilidade ao fundo para cumprir a sua finalidade social, investimentos em habitação, infraestrutura, saneamento e manter os ativos de uma forma saudável e sustentável, porque essa poupança pertence ao trabalhador. A ferramenta fará a integração entre bancos de dados de diversos órgãos federais. A plataforma constrói trilhas de busca que analisam os pedidos do seguro-desemprego. Tudo é acompanhado digitalmente, desde o momento em que o trabalhador começa o processo, quando a informação passa pela Dataprev e pelo Ministério do Trabalho, até o pagamento do benefício pela Caixa. A base para o rastreamento é o CPF do trabalhador. As fraudes comprovadas são comunicadas à Polícia Federal e quem tiver o seguro-desemprego bloqueado recebe um aviso para procurar o Ministério do Trabalho, pois em alguns casos o próprio trabalhador não sabe que seus dados foram usados nas fraudes. Nós não podemos permitir que esses recursos sejam desviados para sustentar o crime, para quadrilhas organizadas. O ano está começando e a caderneta de poupança já registrou retirada de mais de 10 bilhões e 700 milhões de reais. Ainda de acordo com o Banco Central, o montante é menor que o retirado no mesmo período do ano passado, quando os saques superaram os 12 bilhões de reais. A
A caderneta de poupança continuou a registrar fuga de recursos no primeiro mês do ano. Segundo informações do Banco Central, as retiradas da poupança superaram os depósitos em 10 bilhões 730 milhões de reais em janeiro. Apesar de ser um valor alto, o montante é menor que o registrado no mesmo mês do ano passado. Um ano atrás, os saques superaram os depósitos em 12 bilhões. No acumulado do ano, o déficit foi de 40 bilhões e 700 milhões, o segundo pior resultado da série histórica que começou em 1995. Com a saída líquida de recursos, o volume total aplicado na poupança também registrou queda. Em janeiro, o estoque da poupança estava em 658 bilhões e meio de reais. O rendimento da poupança também tem contribuído para a retirada de recursos. Enquanto o rendimento dos fundos de renda fixa sobe junto com a Selic, o das cadernetas fica limitado a 6,17% ao ano, mais a variação da taxa referencial. Cresce a cada dia o número de pessoas que têm a qualidade de vida piorada por conta da lactose. Por isso, a Anvisa determinou que os rótulos dos alimentos industrializados devem ter escrita e em destaque, informando que contém essa substância e em qual quantidade. Lembrando que lactose é o açúcar do leite. Por determinação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a declaração da presença de lactose será obrigatória nos alimentos com mais de 100 mg de lactose para cada 100 gramas ou mililitros do produto. Ou seja, qualquer alimento que contenha lactose em quantidade acima de 0,1% deverá trazer a expressão contém lactose na embalagem. Segundo a Anvisa, o limite de 100 mg foi definido com base na experiência de outros países que já adotam essa regulação, como Alemanha e Hungria. De acordo com a agência reguladora, esse limite tem se mostrado seguro para as pessoas com intolerância à lactose. Com isso, o mercado brasileiro de alimentos terá 3 tipos de rotulagem para a lactose: zero lactose ou baixo teor para os produtos cujo teor de lactose tenha sido reduzido e contém lactose nos demais alimentos com presença da substância. Minha gente, milhares de trabalhadores aguardam pela decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a liberação do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Essas pessoas esperam pela reposição das perdas com a inflação contabilizada desde 1999. Amigos, milhares de trabalhadores brasileiros aguardam ansiosos a decisão da Justiça quanto à revisão do Fundo de Garantia desde 1999, quando a remuneração passou a ser diferenciada da inflação, gerando perdas aos trabalhadores. Mesmo aqueles que já sacaram o Fundo de Garantia estão em busca de uma reposição. Alguns já com vitória no primeiro grau, mas todos os processos paralisados na dependência do ministro Benedito Gonçalves, que acolheu um pedido liminar da Caixa Econômica até que sejam formalizadas aí posições para enfrentar o julgamento do plenário. Há um outro processo também em tramitação no Supremo Tribunal Federal. E é uma ação extremamente delicada para a União, porque se houver ganho de causa para os trabalhadores, a reposição será de mais ou menos 80% dos valores. Então, é uma coisa que tem aí um desdobramento político na questão judicial. Vamos ver como é que termina isso, né? Porque realmente é uma perda considerável para a classe trabalhadora até aqui. A seguir, você vai ver como tecnologia tem ajudado a economizar nas compras. Aguarde um instante, voltamos já.